A gente vai começar agora esse debate sobre transferência e permanência do Instituto de Economia. Né? É um debate organizado pelo CASA, o Centro Acadêmico Stuart Angel. A gente pensou em organizar esse debate agora, nesse momento, né, devido ao ressurgimento desse debate para o Instituto de Economia, né, recentemente, a partir dos trabalhos de um grupo de trabalho de infraestrutura aqui do Instituto, em que nós participamos. Né? E a gente acha que esse é um debate muito atual para o Instituto de Economia, muito necessário, né, de pensar a ligação do Instituto de Economia com a UFRJ, né, e como nós nos portamos frente a esse debate, entendendo a importância desse instituto para o conjunto da universidade. E aí é isso, nós convidamos dois professores, né, o Fred, que é o diretor do Instituto, e o Reinaldo Gonçalves, também professor da casa. E é isso, a ideia é que eles façam uma abertura inicial de 10 minutos, né? Depois a gente vai abrir para as perguntas do público, eles comentam e, se necessário, a gente faz mais uma rodada. É isso. Eu queria agradecer o convite. E antes de começar a falar sobre essa questão específica, eu só quero dar um histórico específico meu, que é importante para situar todo mundo. E porque vocês entraram recentemente, e essa história começa antes, tá? Eu fui membro do Comitê Técnico do Plano Diretor da UFRJ em 2008 e 2009, quando foi elaborado o plano um plano estratégico de 20 anos para a universidade. Então, isso eu queria que todo mundo soubesse. Tá? Em 2011, eu assumi a direção e convoquei uma reunião que ocorreu em Itaipava. Alguns dos alunos aqui presentes estiveram nessa reunião. E nessa reunião nós tiramos grupos de trabalho que deveriam refletir sobre questões relevantes para nós. Uma das questões relevantes era a nossa questão de infraestrutura. Eu vou começar aqui colocando a situação institucional que foi apresentada pelo grupo de trabalho de infraestrutura. O grupo de trabalho de infraestrutura escreveu um relatório e ele era composto pelos professores Luiz Carlos Prado, Júlia Paranhos e Rude Rocha, pelo funcionário Guilherme Aguiar, que está ali presente, e pelas alunas de graduação Júlia Bustamante e Vitória Tibiriçá. Tá? Esse grupo de trabalho primeiro, ele situa a gente nessa questão da infraestrutura e das pressões que nós estamos vivendo nesse momento. E coloca algumas pressões que são centrais. Primeiro, existe uma pressão política da UFRJ para a transferência de todos os cursos para o fundão. Tá? E o relatório deixa claro, a transferência não é obrigatória, mas a não transferência implica em restrições significativas. Segundo, coloca que existe uma pressão política nacional para a expansão da universidade pública. Então, coloca o Instituto de Economia nesse cenário, que é um cenário externo a gente, de pressão política da UFRJ para a transferência para o fundão e de pressão política nacional para a expansão das atividades da UFRJ. No caso, essas duas pressões, não só agora, mas em 2007, já desde 2007, pega o Instituto de Economia, e o relatório reconhece isso, com um problema de espaço físico. Falta espaço físico para o Instituto de Economia desenvolver adequadamente suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Eu poderia citar muitos exemplos aqui sobre as faltas que existem no Instituto de Economia, né, dessa espécie, mas eu posso falar simplesmente o seguinte: nós temos hoje três programas de pós-graduação, e dos 3 programas de pós-graduação, apenas um tem sala. Os outros 2 programas de pós-graduação ficam rodando por aí atrás de salas de aula.
só um programa de pós-graduação tem sala de estudos, os outros programas de pós-graduação não têm salas de estudo. Então, ainda seguindo o relatório do Comitê Técnico do Grupo de Trabalho de Infraestrutura do Instituto de Economia, houve um aumento da relação aluno por professor. Eu não sei exatamente se isso é verdadeiro, mas está escrito lá. Mas eles propõem, então, um aumento para a permanência na Praia Vermelha, um aumento do tamanho das salas de aula e a instituição de algumas atividades de ensino à distância. Tá? Em seguida, eles propõem a substituição da divisão do espaço dedicado aos professores agora para um maior compartilhamento do espaço. E propõem um espaço para apoio aos nossos professores que dão aula e crescentemente dão aula no fundão. Então, essa situação que é apontada pelo grupo de trabalho nos leva às seguintes questões. Olha, nós temos que alterar o tamanho das nossas salas de aula, porque aparentemente nós não teríamos salas de aula para todos. Segundo, nós teríamos que substituir o espaço que hoje é dedicado aos professores. Nós temos que diminuir o espaço dedicado aos professores. A situação é um pouco grave. Eu ontem tive que administrar um conflito entre dois professores aqui da casa por espaço. Tá? Então, recentemente os conflitos por espaço surgem e, nesse caso, é porque o estagiário de um dos professores sentava na cadeira dele enquanto ele não estava lá e fazia barulho para o outro professor. O que é uma situação, a situação real que a gente está vivendo hoje. Hoje, se eu quiser ter um estudante de iniciação científica aqui, eu tenho dificuldade para colocar esse estudante. A não ser que ele compartilhe a sala da direção comigo, eu tenho dificuldade onde colocar. Então, na verdade, a gente está na seguinte situação. Quer fazer iniciação científica? Faça em casa. É uma situação bastante drástica, sob o ponto de vista de espaço. E o que ainda está presente no relatório, olha só, nós também estamos aumentando as atividades lá no fundão. Então, independente do que aconteça, os nossos professores vão ter atividades no fundão. Por quê? Porque os cursos do fundão estão demandando mais cursos de economia e eles estão crescendo, que faz parte desse processo de expansão da universidade brasileira. Tá? Então, essas coisas todas trazem um cenário ruim para a permanência na Praia Vermelha. E aí, o grupo de trabalho do plano diretor, de infraestrutura, escreve o seguinte, está mais ou menos literal o que eles escreveram aqui. Se os riscos associados à capacidade do Instituto em garantir a infraestrutura adequada para o crescimento institucional de longo prazo forem de fato significativos, deve acontecer a transferência. Se o espaço disponível e a qualidade das novas instalações do Instituto de Economia na Ilha do Fundão representarem melhoras significativas nas condições de ensino, pesquisa e extensão, deve acontecer a transferência. Então, aqui eu acabo o relato que é feito pelo grupo de trabalho de infraestrutura. Então, até o momento o que eu expressei aqui apenas é o que vocês podem conseguir pela leitura do relatório. Agora eu vou para a minha posição nesse negócio. Bom, eu quando fui chamado para trabalhar no grupo, no plano diretor, vou repetir, eu fui por 2 anos membro do Comitê Técnico do Plano Diretor. Eu fui porque eu achei que não estava dando mais para a gente ter atividade de pesquisa, ensino e extensão de qualidade nas atuais instalações que nós tínhamos aqui. Então, para mim, se no fundão, se é aqui no nosso quintal, ou se vai ser na Barra, tá? É uma questão, inicialmente, sem muita implicação. Tá? Depois eu vou dizer que existem sim implicações, mas eu vou dizer quais são. Nós temos problemas crescentes com a pós-graduação. Nós estamos apresentando... e aí surgiu uma novidade. Tá? Depois que o grupo de trabalho concluiu o seu trabalho, entregou o seu relatório, eu tive uma reunião, na verdade um encontro, quando o IFAM foi assinar, nós fomos assinar o termo de ajuste
para as reformas do Palácio com o IPHAN, e eu encontrei com o diretor do ETU. O diretor do ETU falou o seguinte: olha, nós temos aqui a possibilidade de construção para vocês de um espaço de 14 mil metros quadrados no fundão. Ele me apresentou a planta que eles tinham, e então eu telefonei para o reitor. O reitor disse que disponibilizava os recursos. Então eu trouxe essa discussão, chamei o grupo de trabalho, trouxe essa discussão, e a partir disso, eu acho que a Júlia e a Vitória, então, resolveram convocar essa reunião, porque foi quando eu trouxe uma proposta real do reitor. O reitor se dispõe a vir aqui conversar com vocês, várias questões, inclusive, vocês vão fazer aqui para mim, vocês podem fazer para o reitor. E agora eu queria só colocar, finalizando, meu tempo está acabando, né? Existem algumas vantagens de sinergia para a nossa ida para a Ilha do Fundão. Nós estaremos dentro de um campus universitário e poderá haver maior interação dentro desse campus universitário. Eu não estou dizendo que para haver interação seja obrigatório estar no mesmo lugar, nem estou dizendo que eu estando no mesmo lugar haverá interação. Eu estou dizendo que fica mais fácil haver interação. Segundo, os investimentos na Ilha do Fundão, e aí que está, não haver diferença, melhoram a qualidade de vida para todos lá. Não melhoram só para nós, melhoram para todos. Existem externalidades claras dos investimentos que são realizados lá. Tá? Então, eu já estou vendo que acabou o tempo, né? Eu vou respeitar o tempo, e eu depois deixo para as perguntas para tornar mais claro o argumento. Só antes de passar. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Essa minha exposição aqui, os pontos principais, amanhã de manhã estou colocando na nossa página no HP, na minha parte da página, e vai estar posicionado lá direitinho. Em primeiro lugar, que eu vou fazer, por que nós estamos discutindo isso? As razões. É bom a gente saber as causas para discutir o fenômeno em si, as implicações. A primeira coisa das razões é a seguinte: o que vai acontecendo? Quando eu, lá no início, há muitos anos, há décadas, e eu estou aqui há mais de 4 décadas, o primeiro argumento que a primeira motivação para ir para o fundão era a questão da especulação imobiliária, ou seja, a apropriação de parte desse terreno, que é uma área nobre, por incorporadores e construtoras, para fazer uma ligação aproveitar o esquema do Rio Sul e gerar negócios. Do ponto de vista da universidade, tinha alguns segmentos que achavam que, construindo prédio aqui, a gente teria uma renda, aluguel e tal, que a gente usaria no fundão lá para criar melhores condições de ensino, pesquisa e coisa. Esse tipo de iniciativa foi bloqueado durante décadas na universidade. Eu era do conselho universitário, de vez em quando aparecia um ruído nesse sentido, e a percepção secular, digamos, ou decenal na universidade, é que isso, na realidade, era um esquema de privatização, envolvia ruído, envolvia pouca transparência, e abria o espaço para esse Brasil, esse sistema político corrupto e clientelista que a gente tem no Brasil, ser internalizado na UFRJ. Primeira coisa, daí a rejeição ao projeto. A segunda razão pela qual nós estamos aqui é a mudança na política do Ministério da Educação. Ou seja, no governo Lula, espertamente, a ideia o critério quantitativo, ou seja, aumentar o número de gente na universidade, e seria, entrando e saindo, seria um indicador de sucesso na política do governo do Lula e do atual governo. Então o MEC criou o Reúne, outros instrumentos, o ProUni, etc., nessa direção. O UFRJ, a reitoria passada, obviamente, por uma questão de convicção, porque e provavelmente uma combinação entre oportunismo e convicção, eles entraram nesse projeto, submeteram a pressão do MEC, convergiram com a pressão do MEC nessa direção. A terceira razão que nós estamos aqui, na realidade, é a questão dos grupos de interesse da universidade. Dentro da universidade, tem grupos de interesse que querem a apropriação desse espaço do Palácio Universitário. Fazer centro cultural, fazer centro de negócio, fazer restaurante, fazer uma casa Daros, qualquer coisa, trazer dinheiro de fora, etc. No fundo, ao fim e ao cabo, parceria público-privada, negócios, esquemas de glória, riqueza e poder que fazem parte da natureza humana, que estão dentro de determinados grupos
da universidade no campo dos professores e dos administradores. A outra razão é, na realidade, a questão dos erros que nós cometemos aqui no Instituto de Economia. No Instituto de Economia, na administração passada, nós cometemos alguns erros estratégicos, aqueles que vão demorar muitos anos para nós resolvermos. O primeiro erro estratégico que nós cometemos foi criar duas pós-graduações sobre as quais nós não temos nenhum controle, ou baixo controle, ou um pequeno controle sobre entrada, qualidade e saída. Essas pós-graduações, nós tirando o curso aquele da porta-entrada, AMPEC, as duas são biônicas, elas foram criadas fora de dentro e a gente tem baixo controle sobre elas. Isso é um problema, ou seja, nós entramos numa estratégia de expansão sobre o qual a gente não tem controle de qualidade. Esse é o fato concreto. Segundo erro estratégico que nós cometemos foi criar um curso noturno aqui na universidade. Primeiro, economia é uma profissão que está longe de ser uma profissão em expansão, ascendente. Não é uma rising star das profissões no Brasil. E nós perdemos o foco. Em vez de a gente focar no melhor curso de graduação, continuar tendo o melhor curso de graduação no Brasil, nós dispersamos recursos. E aí, o que aconteceu? Você faz concurso para gente que vai ser biônica, vai dar curso nesse curso, não só no noturno, mas aí nós cometemos um outro erro grave. Nós passamos a ter um engajamento nesses cursos multidisciplinares que foram criados, de relações internacionais, de gestão pública, de não sei o quê, e nós fizemos que o curso, o professor entra com uma perna aqui e uma perna lá fora. É óbvio que o professor que vai querer dar aula aqui para alunos que são o creme do creme, não para alunos que vão entrar em outros cursos, que a gente não tem o menor controle, no qual nós não temos a menor importância nesses cursos. Ou seja, dispersão dos recursos dos professores. Ou seja, houve uma expansão para pós, houve uma expansão para a graduação, houve um engajamento em cursos que boa parte deles que não tem pé nem cabeça, e a gente acabou fazendo uma expansão absolutamente sem foco, ou seja, erros estratégicos. Nós estamos nesse debate porque nos últimos anos nós cometemos erros estratégicos. É verdade que a direção da escola foi, em parte, responsável por isso. Como vocês sabem, a universidade, o Instituto de Economia faz parte da universidade, a universidade faz parte do Brasil, é um país subdesenvolvido, é uma universidade subdesenvolvida, é um instituto subdesenvolvido com fragilidades institucionais. Aí se pergunta, exemplo é o seguinte, reunião do Conselho Deliberativo do Instituto de Economia, no dia 6 de novembro de 2008, proposta de não participação no curso de Relações Internacionais, que foi aberto de uma forma, de uma irresponsabilidade total, sem sala, sem o mínimo de condições, o curso ficou circulando durante um monte de tempo na universidade, e nós participávamos nesse arranjo de aumento de quantidade de alunos na UFRJ. E nós tomamos uma decisão aqui dentro, nessa reunião, na ata 124, nas linhas 176, 177, 178, de lei. O CD do IE manifesta sua profunda insatisfação e decide que não participará do novo curso de Relações Internacionais. Pergunta, foi cumprida essa decisão? Não. Por que não foi cumprida? Porque as instituições da universidade são frágeis. A reitoria é frágil, nós somos frágeis. Resultado, não dá para acreditar numa única palavra que vem da reitoria e a gente tem que ter cuidado com todo e qualquer compromisso. Bem, acelerando, a pergunta é o seguinte, o que acontece com o fundão? Nosso problema não é mais espaço, nosso problema é qualidade de espaço. O nosso problema central é reverter os nossos erros de estratégia que nós cometemos aqui. Seja curso noturno, seja o engajamento desses multidisciplinares, onde a gente é figurante de quinta categoria nesses cursos, a gente não controla nada, a gente não tem a menor importância, a gente só vai lá para viabilizar os esquemas que esses cursos se envolvem. Que, na verdade, é a balcanização da universidade. E esses dois cursos de pós-graduação, que, para a gente, é problema. É problema. Esse é um desafio que a gente tem que enfrentar. A gente foi para a quantidade, hoje a gente, na realidade, perdeu qualidade, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E a gente tem que reverter isso. Isso é um problema nosso. Fundão tem óbvias desvantagens locacionais específicas. É transporte, é a convivência no fundão, é um problema de segurança. Eu fiz um pequeno dossiê hoje de manhã de problema de segurança no fundão,
se eu for ler para vocês a quantidade de matéria, aumentou esse ano o problema de crime no fundão. Crime no fundão. Aumentou mais do que o ano passado. Nós estamos falando aqui o seguinte: sequestro relâmpago, agressão, avaria de patrimônio, 2 homicídios, estupro. O que vocês acham disso? Você acha que a gente indo para fundão, o professor vai ficar mais no fundão? Pelo contrário, em vez de o professor ficar 3 dias aqui na Praia Vermelha, ele vai ficar 2 dias no fundão. Fundão à noite, os caras terminam a aula antes da aula. A aula não tem 40 minutos, 50 minutos. Aula, em vez de aulas de 2 horas aulas, não tem 1h40, ela tem 1h10, porque o professor termina antes do fundão. Então, na realidade, as vantagens locacionais de fundão são muito grandes, muito grandes. Então, não há nenhuma razão para que a gente não faça investimento aqui na Praia Vermelha. Aí os argumentos do professor Freire. Bem, tem a pressão da reitoria. É claro que tem pressão da reitoria. Se não houvesse pressão da reitoria, a questão era irrelevante, era um não tema. Então, a gente tinha que resistir, sim, à pressão da reitoria, né? Segundo, tem promessa, não acreditem numa única palavra da reitoria. Não acreditem numa única palavra. Não merece confiança. Estou dizendo aqui, vou colocar amanhã de manhã, isso está sendo gravado. Não acreditem, nem na reitoria anterior, nem nessa reitoria, que é uma continuação da anterior. Na realidade, essa ideia de ir para o fundão, imagina na era da tecnologia da informação, onde biblioteca é um código, a gente precisa fazer interação física com quem no fundão? Com quem no fundão? Isso não vai ter pé nem cabeça. Então a gente tem que ter um espaço de qualidade aqui. Eu prefiro ter 4 metros quadrados aqui a 40 metros quadrados no fundão. A 40 metros quadrados no fundão. Eu, quando voltei, passei anos nas Nações Unidas, quando eu voltei, o reitor da universidade, o professor Horácio, comunista, antigo, eu sou de esquerda, ele me chamou no fundão uma vez, junto com o professor Josué, que era reitor de patrimônio, e me ofereceu 250 metros quadrados lá para montar um núcleo de economia internacional, um órgão vinculado à reitoria. Sabe o que eu fiz? Não, eu prefiro meus 4 metros quadrados na Praia Vermelha, por causa do risco incerto. Em síntese, terminando aqui dizendo o seguinte: a gente tem que resistir à pressão, investir seriamente na qualidade aqui, nossa aqui, e a gente não é escola de química, precisa de laboratório, precisa de grande espaço. A gente precisa de qualidade de ensino e reverter os nossos erros estratégicos. Boa parte da razão que a gente está aqui tem a ver com os erros que nós cometemos. Obrigado.